Bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes, internautas, nessa manhã, com a paz do Senhor. Hoje estamos chegando ao dia 27/10/2025, segunda-feira. Estamos começando aqui pelo estúdio do Correia do Lago. Hoje o programa ao vivo. Estamos aqui trazendo até você o programa Conexão com Deus. Este programa que é realizado toda segunda-feira pela manhã e na sexta-feira. Estamos aqui então para levar até você o melhor da palavra de Deus através de temas bíblicos e também através das parábolas do nosso Senhor Jesus. Quero nesta manhã já deixar aqui o versículo do dia para a nossa meditação, que está baseado ali em 1 João 5,4, onde diz assim: a fé que vence o mundo. A palavra do Senhor diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Observe que João fala sobre 3 marcas aqui do verdadeiro cristão. Crer que Jesus é o Filho de Deus, amar a Deus e os irmãos e vencer o mundo pela fé. Então, a palavra do Senhor está dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para vencer o mundo, e o que João afirma? Né? O que é que João está afirmando nesse versículo? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso significa que vencer não é uma possibilidade, mas uma realidade para quem nasceu de novo. Não vencemos por nossas forças, mas porque temos a natureza de Cristo em nós. E o que é o mundo? E o que devemos vencer? O mundo aqui é o sistema contrário a Deus, cheio de orgulho, pecado, relativismo e tentações, e tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade do Senhor. Quando o mundo diz desista, a fé responde: Deus está no controle. Quando a carne deseja pecar, a fé lembra: maior é o que está em nós. Quando vem a dor, a fé declara: isso não é o fim, Deus tem um propósito. Então a arma da vitória é a nossa fé. A fé é mais do que acreditar em Deus, é confiar, descansar e obedecer mesmo sem entender tudo. Não é a fé em nós mesmos, nem a fé na fé. É a fé em Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nós estamos falando sobre esse versículo maravilhoso para abrir o programa nesta manhã, né? A palavra está ali em 1 João, onde diz, né, que vencermos esse mundo, né? A vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui então fica esse versículo para que você possa, através da tua fé, você vencer essa semana, vencer esse final de mês, começo aí de mais um mês que se aproxima, né? Estamos chegando já ao final do ano, nós estamos vendo aí o mundo, o tempo passando muito rápido, as coisas acontecendo. Parece que foi ontem que começou o ano 2025, já estamos chegando ao seu final. Então as coisas andam muito rápido aí, precisa realmente nós termos fé, acreditar em Deus para que nós possamos vencer as tribulações, as lutas que esse mundo, né, ele nos afronta, nos aflige, mas nós somos mais que vencedores, porque o nosso Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Então eu quero que você tenha bom ânimo nesta semana, nessa segunda-feira, você vencer todas as tuas lutas, tuas provas que vai surgir durante esta semana, durante esse final de mês. Deus possa te abençoar grandemente e que você possa exercer esta fé inabalável e baseado em Jesus Cristo. Aí você vai vencer todos os teus problemas. Glória a Deus. Então nós queremos nessa manhã também trazer o tema para a nossa meditação. O tema esse hoje é um tema onde já essa pergunta, ela é uma pergunta antiga que a humanidade ela questiona, né? E o tema de hoje é: por que Deus permite o bem e o mal? Então,
Vamos aqui, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, entender esta questão, né? Vamos entender por que Deus, né, ele permite o bem e o mal. Muitos questionam isso. Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Se Deus é bom e poderoso, por que ele permite que o mal existe? Porque vemos guerras, injustiças, doença e sofrimento. A Bíblia nos ajuda a entender essa questão com amor, verdade e esperança. Deus, ele criou o bem, o mal é consequência da escolha humana. Em Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Deus criou o ser humano com livre arbítrio, a liberdade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. O mal entrou no mundo quando o homem decidiu desobedecer a Deus. Deus criou o mal, Deus não criou o mal, ele criou a liberdade. O mal nasce do mal, uso dessa liberdade. Porque Deus não elimina o mal e a guerra? Porque ele é justo, mas também é paciente e misericordioso. Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam. Em 2 Pedro 3:9, o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça. Porque Deus transforma o mal em propósito. José, um exemplo aqui, foi traído pelos seus irmãos. Mas disse, li no livro de Gênesis 50:20, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O mal não impede os planos de Deus. Muitas vezes Deus escreve a esperança sobre aquilo que parecia destruição. Deus permite o mal, mas nunca abandona o ser humano. Ele nos dá o bem, a fé, a força, a esperança e a salvação em Jesus Cristo. Na cruz, Jesus enfrentou o pior mal da humanidade para nos dar o maior bem, a vida eterna. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite o mal. E a pergunta, por quê? Livre arbítrio. Deus criou o ser humano com liberdade para escolher entre o bem e o mal. Se ele impedisse todo o mal, também tiraria a liberdade. Consequência do pecado. O mal entrou no mundo por causa da desobediência humana. Vivemos num mundo caído. Prova e aperfeiçoamento da fé. Muitas vezes o sofrimento é usado por Deus para moldar o caráter e fortalecer a confiança nele. Deus nunca abandona o ser humano. Mesmo permitindo o mal, Deus continua presente. Presença constante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus é refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Promessa de jamais abandonar. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. O bem e o mal revelam quem realmente somos. Nas escolhas diante do sofrimento mostra a profundidade da nossa fé. O mal revela nossa fragilidade e o bem revela a ação da graça de Deus. E no sofrimento que muitos se voltam para Deus, enquanto outros se afastam. Isso mostra onde está o coração. Então, amados, aqui o bem e o mal revelam quem realmente somos. E tem muitas pessoas que se escondem, né? A princípio, assim, aparentemente, aos olhos humanos, as aparências enganam, se esconde atrás de uma característica do bem, mas por dentro é mal. E a gente sabe que no meio da sociedade tem pessoas, né, que usam muitas vezes, né, principalmente nas redes sociais, para defamar, para falar mal, né, para falar inverdades, muitas vezes se fazendo de pessoa do bem, usando até o nome, às vezes, do próprio Criador, do nosso Jesus Cristo, e muitas vezes se escondendo, né, atrás ali, como ovelha, mas é um lobo disfarçado. Então a gente muitas vezes se preocupa, porque muitas vezes as pessoas
elas se levantam principalmente com as pessoas do bem, mas são más, são pessoas que Deus conhece o coração. E essas pessoas, né, elas mostram realmente quem elas são, muitas vezes falando, né, em verdades, falando algo que entristece a sociedade, colocando confusão, divisão de família, usando muitas vezes palavras frívolas. E o ser humano não pode usar dessas palavras frívolas para defamar ou para falar mal de ninguém. Nós temos que ser sábios e nós temos que saber edificar. Existe um ditado que muitas vezes no meio da sociedade, ou até mesmo, vamos citar aqui, um saco de batata, se há uma batata podre no meio, ela pode contaminar todo, né, aquelas batatas que estão naquele saco. Então, muitas vezes, usando de palavras frívolas, palavras que vão, né, ferir ou vão manchar, às vezes, ali o caráter de uma pessoa que é honesta, que é sincero, falando em verdades e muitas vezes essa pessoa, né, mostrando realmente quem ela é. Então, o bem e o mal se revelam quando realmente ele fala quem realmente nós somos. Então, nós temos que viver realmente o que a pureza, né, o dentro de nós, como homens e mulheres de caráter, com personalidade firme, com palavras de edificação, não palavra de destruição no meio da sociedade. E quando nós levamos assuntos como esse, e esse assunto, ele tem aqui muitas vezes questionado e tem colocado dúvida, e essas dúvidas, elas são bem antigas, né, no meio da humanidade. Porque Deus, se ele sendo bom como ele é, ele permite o mal. Deus, ele criou, né, todos nós, ele criou o homem e a mulher através de Adão e Eva, realmente com a pureza, com a sinceridade, mas ele deixou ali a certeza de que eles não iam desobedecer, e eles acabaram desobedecendo. E toda desobediência, ela tem uma punição. E é por isso que o mal, ele subsiste sobre o mundo, por isso que nós não entendemos muitas vezes, né? E aí muitas vezes questionam, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus, sendo bom, ele deixou acontecer guerra, deixou acontecer uma destruição, matou tantas pessoas? Mas por trás disso há uma consequência da desobediência a ele. Então, nós temos que saber, né, que quando a desobediência entrou através de Adão e Eva, entrou também o mal na humanidade. E isso, né, Deus, ele quer corrigir quando ele entregou seu filho amado, seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, Jesus, ele é a maior prova de que Deus não, mesmo nós sendo desobediência que nós cometemos com Deus, Jesus é a maior prova de que Deus não nos abandona. Deus não ficou distante do sofrimento humano. Ele veio em Jesus. Jesus sofreu o pior mal na cruz para nos oferecer a maior salvação. Por meio dele, Deus transforma a dor em esperança e morte em vida. Então nós temos que entender que Jesus é a maior prova de que Deus não nos abandona. Mas se a pessoa continuar na perversidade, na maldade, né, falando em verdade, Deus, ele vai tratar com essa pessoa. E muitas vezes ele vai permitir, sim, que o mal venha sobre ela. Então, nós temos que entender, né, que o ser humano, ele precisa compreender as coisas de Deus. E ele tem que fazer uma mudança no interior e deixar que tudo, né, e coloque nas mãos de Deus. E no tempo certo, Deus vai agir. Então, a gente procura sempre deixar na mão de Deus, principalmente aqueles que se levantam, aqueles que, né, que jogam pedra, aqueles que falam bobagem, aqueles que não conhecem, né, muitas vezes, no meio da sociedade, ficam lançando discórdia, lançando sobre as famílias maldição, palavras de maldição. A gente sempre coloca e ora e coloca na mão do Senhor
e no tempo certo Deus há de trabalhar sobre esta pessoa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, Jesus é a maior prova de que Deus não nos abandona, e Deus não vai nos abandonar, né? O justo, Deus sempre vai abençoar, e o exemplo disso foi Jó. Jó, né? Ele passou para as piores provações que um ser humano pudesse passar aqui na terra, mas o Senhor nunca o abandonou, ainda que muitas vezes, né, a própria esposa de Jó disse, olha, abandone esse Deus e morra, mas tudo tinha um querer de Deus, porque o diabo desafiou ali Deus, falando que Jó abandonaria Deus, sofrendo todas aquelas provações. Mas Jó era um homem reto e Deus conhecia o coração de Jó. Permitiu que tudo acontecesse para provar que realmente Deus, ele sempre, ainda nós passando pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo, estará com você, se nós formos justos, nós formos corretos diante de Deus, Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar dupla honra. Então, você que muitas vezes é afrontado por pessoas de má índole, pessoas que ficam falando, você que é afrontado todos os dias, coloque na mão do Senhor. E no tempo certo, Deus vai agir, porque Deus, ele jamais abandona os seus. Então, é isso que nós colocamos, isso que nós fizemos. Nós colocamos na mão do nosso Deus essas pessoas que muitas vezes nos afligem, nos afrontam, falam inverdades, mas nós sabemos que Deus nunca vai nos abandonar. Então, a palavra é essa, né? Jesus é a maior prova de que Deus não nos abandona. Então, Jesus sofreu o pior mal na cruz. Então, mas para oferecer a maior salvação por nós. Por meio dele, Deus transforma a dor em esperança e morte em vida. Então, a frase central resumida para o uso da mensagem: Deus permite o mal por respeito à nossa liberdade, mas nunca abandona o ser humano, porque seu amor é maior do que a sua presença, é mais forte de qualquer sofrimento. O bem e o mal mostra que realmente somos. No mundo de contrastes, nas escolhas revela o nosso coração. Entre egoísmo e amor, entre vingança e perdão, entre escuridão e luz. Deus permite o mal para que possamos escolher o bem. A existência do mal não prova a ausência de Deus, mas a necessidade dele. Então entendemos aqui que Deus permite o mal para que possamos escolher o bem. Então, muitas vezes, né, Deus ele permite uma situação para nós entendermos que ele quer o melhor para nós. Então, muitas vezes somos meio desobedientes, somos teimosos e ficamos ali achando que o mal, e tem muitas pessoas que são assim, né? Pessoas que têm esse prazer de ser má para os outros e ficam ali, né, sempre querendo fazer o mal, mas vai chegar o tempo que Deus ele vai entrar, né, e trabalhar na vida desta pessoa. Então Deus ele permite o mal para que possamos escolher o bem. E aí quando Deus ele entra e trabalha nessa pessoa que é má, ele faz uma grande transformação. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos que muitas vezes aquele que era bandido, aquele que matou um, matou dois, matou três, né? Deus fez uma obra, Deus libertou e fez, né, um milagre na sua vida, regenerou, transformou e hoje, né, aquele que era mal hoje faz o bem. Então Deus ele tem esse poder porque ele é o nosso Criador e ele tem o poder de discernir os nossos pensamentos, ele tem o poder porque ele sonda e conhece o nosso coração e ele o amanhã pertence a ele. Então ele sabe. Então muitas vezes ele permite o mal acontecer para que essa pessoa que é má hoje possa realmente lá na frente possa se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa que foi regenerada por nosso Deus. Então, né, muitas vezes a humanidade questiona, mas muitas vezes consequência, o mal vem pela nossa desobediência. O mal ele só existe nesse mundo porque o homem ele desobedece às leis, ele quer fazer, né,
o que o Senhor deixou, a liberdade, o livre-arbítrio. Então, ele não quer interferir nesse livre-arbítrio que ele deixou para a humanidade. Ele não quer interferir na minha vida. Ele deixou, eu tenho minha responsabilidade. Então, se eu fizer algo de errado, de mal, eu vou ter uma consequência dos meus atos. Então, tudo na vida é questão de liberdade e você compreender que a liberdade é para o bem, não para o mal. E muitas pessoas usam essa liberdade para o mal. E aí as consequências vêm, e às vezes vêm para ela, pessoal, vêm para a sua família, às vezes vêm para a sociedade, e às vezes vêm para um país, né? Vem para um país em si. Porque quando a maldade, por isso que fala que quando o justo ele governa, quando a pessoa é justa, o povo ele se alegra. Mas quando a pessoa que, né, o mal, né, governa, né, a pessoa vai padecer, a nação vai padecer. Então nós temos que entender isso, que o mal ele tem consequência e consequências graves, né? Nós vimos aí, né, a história bíblica, ela relata muito sobre isso, sobre pessoas que eram más, e aí uma consequência não somente para ela, mas para toda a sociedade, para todo, né, a sua vida, para uma nação em si. E aí o povo perece. Então nós temos que entender isso, né? Então, o mal ele existe, mas não é maior do que Deus. Ele não é indiferente. Ele vê, sente, cuida e age. A verdadeira pergunta talvez seja: diante do bem e do mal, que escolha eu vou fazer? Deus continua oferecendo perdão, propósito e esperança. Então, nós temos que realmente, você que pratica o mal, você ainda pode, né, através do nosso Deus, né, receber o perdão, receber um propósito, ainda há esperança, porque ainda a gente acredita no ser humano, apesar do ser humano ser desobediente, apesar de o humano usar essa liberdade para o mal, ainda nós, como irmãos, nós, como servo de Deus, ainda nós cremos e nós confiamos que esta pessoa ela pode ser regenerada, ela pode ser transformada, através do poder do nosso Deus. Então, para tirar a dúvida do que a humanidade sempre teve, essa dúvida que muitas vezes você também questiona, né? Por que se Deus é bom e poderoso, por que ele permite que o mal existe? Porque vemos guerra, injustiça, doença e sofrimento. Então, vamos entender um pouco. Ele permite tudo isso por causa da nossa desobediência. Nós vemos ali que quando Moisés ele subia ao monte Sinai ali, ele ia orar, Deus ia revelar a ele os 10 mandamentos. E o povo que estava com ele, e quando estava ali Moisés diante de Deus, às vezes ficava um mês, o povo ali se revoltava contra Deus. E aí muitas vezes trocava esse Deus por bezerros de ouro, adorava outro Deus. Isso entristecia a Deus e muitas vezes o povo pereceu ali porque eles foram desobedientes ao que Deus determinara. Então a história bíblica, ela relata o que a humanidade passa nos dias de hoje. Tudo há uma consequência. Então por isso que Deus, ele é bom, porque ele criou tudo para ser bom. Mas o ser humano, infelizmente, desobedeceu a sua ordem e ali, né, desobedeceu e veio as consequências que é o mal. Então, ele permite que o mal existe, porque vemos guerra, injustiça e doença, e ele permite isso porque as pessoas, né, elas são desobedientes ao que o Senhor deu, que foi quando Deus criou o homem, ele deu o livre arbítrio, a liberdade de escolher amor, né? Amar ou rejeitá-lo. Ele deu essa liberdade para todos nós. E muitas pessoas às vezes não amam a Deus, rejeita a Deus. Então ele deu a liberdade. E por isso nessa liberdade ele não vai interferir. Então ele não interfere se você não ama ele. Ele não vai interferir no processo. Ele deixou o livre-arbítrio, mas haverá um grande julgamento para a humanidade. Então, tudo que nós fazermos aqui, né,
talvez eu não amo a Deus, coisas ruins. Mas lá, mas passei a minha vida aqui, tudo certo, tudo bem, mas haverá uma consequência, haverá um julgamento dos teus atos diante dos olhos de Deus, né? Diante do homem, talvez o mal você vai fazendo, vai as coisas acontecendo, ele não vai interferir. Mas lá, quando foi julgar a humanidade para a eternidade, aí as consequências virão. Então, é isso que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, para você compreender. Deus criou o bem e o mal é consequência da escolha humana. Então, para você possa entender aqui esse tema nesta manhã, para que você possa compreender que tudo que nós formos fazer há uma consequência. Se fazer o mal, vai ter consequências sobre este mal. Se fazer o bem, vai ter consequências sobre nós fazermos o bem. Mas o melhor é fazer o bem. Então, Deus não criou o mal, ele criou a liberdade. E o mal nasce do mal, uso dessa liberdade, para que você possa entender. Porque Deus não elimina o mal agora, porque ele é justo, mas também é paciente e tem misericórdia. Deus dá tempo para que as pessoas se arrependem, por isso que ele não elimina o mal. Você cometeu, cometeu 1, cometeu 2, cometeu 3, continua. Ele é paciente, né? Para que a pessoa se arrepende. E aí, se não se arrepender, no dia do julgamento, isso vai pesar contra ela. Então, que esta palavra, que esse tema, nesta manhã, possa compreender, você possa entender, porque Deus, muitas vezes, ele permite o mal sobre a humanidade, sendo tão generoso, sendo tão poderoso, sendo tão amoroso. Ele permite por causa das nossas escolhas. Que você possa entender, estamos chegando ao final do programa, são 9h05. Quero agradecer aqui todos os internautas. Nós queremos também agradecer aqui os nossos parceiros que nos ajudam aí no programa. E se assim Deus nos permitir, estaremos de volta na sexta-feira para trazer mais um tema, para trazer mais ali uma parábola, um ensinamento da palavra de Deus para você compreender, você como ser humano, compreender o que Deus quer com a humanidade, por que ele nos formou, por que ele nos criou, e tudo há um princípio, tudo há, aí as leis, os mandamentos do Senhor para nós compreendermos e entendermos. Vamos agradecer aqui primeiramente a Rainha Pré-Moldados. A Rainha Pré-Moldados fica ali em Pato Bragado e eu sou representante dela aqui na região de Foz, de Santa Helena Foz, de Foz a Cascavel. Então, você que precisa de pré-moldados industrial, você que precisa de pré-moldado aí para a sua granja, tanto suína como de aves, você que precisa aí, quem sabe, de ficar ali na parte residencial, quem sabe uma sala comercial de 1, 2 ou 3 pisos, também nós estamos ali pronto para lhe fazer um orçamento. Rainha Pré-Moldados já está há mais de 12 anos no mercado, na região, e tem se consolidado como uma empresa aí forte no mercado e sempre atendendo bem os clientes. Então procure nosso telefone, nosso agora, ele teve uma alterada, agora é 045 9976 7426. Você pode entrar em contato conosco, Rainha Pré-Moldados. O escritório fica na Avenida Paraná, 2162. Também agradecemos a CJ Martins, administradora e imobiliária. Você que precisa comprar ou vender, você que precisa ali, quem sabe, de uma avaliação imobiliária, nos procure. Nosso escritório também fica ali na Avenida Paraná, 2162. Telefone 045 9976 7426. Pode falar comigo mesmo, sou Claudemir Martins, proprietário da empresa. Que Deus possa abençoar você, então, nesta manhã. Quero fazer a oração final e, se assim Deus permitir, voltaremos na sexta-feira para falar mais do amor de Deus. Oramos, então, e agradecemos. Querido amado Deus, te damos graça por esse tema tão importante para que todos possam entender, ó Senhor, que o Senhor
criou a humanidade para o bem, não para o mal. E as consequências do mal é consequência da desobediência da humanidade. Então, que o Senhor possa, Senhor, colocar no coração dessas pessoas que devemos obedecer. Se obedecermos a tua palavra, teu entendimento, nós comeremos o melhor desta terra. Então, que o Senhor possa abençoar nesta manhã, esta semana, Senhor, que se inicia hoje, com a tua bênção, com a tua graça, com as tuas mãos poderosas sobre cada um que nos ouve. Quem sabe essa pessoa que está aí no seu lar, nos ouvindo nesta manhã, possa compreender. Quem sabe essa pessoa tem um coração má, mas ela precisa que o Senhor possa perdoar ela, que possa ela liberar esse perdão e possa ser liberto deste mal que atinge ela, seu coração, a sua alma. Eu peço a tua direção nesta manhã. Abençoa o estúdio aqui do Correio do Lago. Abençoa a nossa cidade. Abençoa nosso estado, nosso país. E tudo que nós pedirmos aqui com fé, nós cremos que o Senhor há de permitir e abençoar. É o que eu lhe peço e te agradeço em teu nome. Amém.